Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser aqui o professor de vocês durante essa aula. Continuar um pouco aquela ideia de simetria que nós vimos ontem, fizemos algumas atividades relacionadas, né? E quem vai ser o porta-voz de vocês, colocar o que vocês estão comentando e dizendo no chat as perguntas, né? É a professora Alessandra. Bom dia, alunos. Bom dia, Jonas, pais, professores. Bem-vindos a mais essa aula sobre simetria, como o professor Jonas disse. Estarei aqui interagindo com vocês no chat. Não esqueçam também de, além das respostas, colocar as dúvidas de vocês, só que de uma forma bem clara, para a gente conseguir tentar, pelo menos, por conta da quantidade de pessoas, né, de alunos assistindo a aula e interagindo, a gente tentar, pelo menos, conseguir tirar as dúvidas de vocês. E simetria é um assunto muito legal, porque eu estava assistindo a aula ontem do professor Jonas e ele mostrando como que a gente pode fazer isso até de uma forma prática, não é isso? Sim, isso mesmo, né? E a simetria, ela é, na minha visão, né? Posso observar dessa forma, ela é apaixonante porque você encontra momentos simétricos. Nós vamos explicar um pouquinho dos modelos de simetria hoje, né? Então, nós podemos encontrar em vários lugares, né? Andando, a arquitetura, né, Ale, é uma das formas mais legais disso. Fotografia, olha, fotografia, eu sou apaixonado por fotografia, é muito legal. Sim, essa ideia ela é muito interessante. E eu lembro que a gente fazia muito essa relação da simetria construindo mosaicos, olhando até os vitrais, né, pensando na questão da imagem, da foto, os vitrais de locais Igrejas, famosos, né? né, principalmente igrejas que têm muitos vitrais, e essa relação com a simetria, ela, além de fantástica, ela é muito bonita de se ver, na verdade. Sim, e é muito mais do que isso, né? A simetria ali, ela é uma forma de estudo, né? Ela é um eixo aí que nós vamos ver dentro da matemática, que ela pode basicamente dimensionar vocês a muitas coisas, né? E claro, nós vamos olhar aqui algumas classificações, beleza, Ale? Tranquilinho, eu tô super curiosa. Então vamos lá. Então vamos continuar a habilidade de ontem, a habilidade 20 lá de matemática, né? O F07MA20, que nós falamos aí um pouquinho sobre a questão da simetria. Vamos tentar relembrar um pouco do que nós vimos ontem, caso você tenha perdido essa aula, e aí você vai entender um pouquinho. Então, nós falamos ontem aí, ó, sobre simetria. Então, é a representação da forma, né? E ela tenta permanecer sempre a mesma forma. Ou seja, o objeto ele não vai se alterar ali no tamanho, no comprimento dele. Então, eu tenho, por exemplo, ali a joaninha e eu tenho o eixo simétrico. Se você olhar as bolinhas da joaninha, né, a antena, então o formato dela, basicamente existe simetria nesse objeto, né, nessa imagem, né, Ale? Isso mesmo. Observem a posição das pintinhas, né, das bolinhas na asa da borboleta, além da questão do próprio formato dela, mas eu acho que esses detalhes são importantes. Olha a posição em que estão essas pintinhas, olha a posição do olho, aquele desenho que dá a ideia de que é a bochechinha, né, da joaninha. Olhem as posições em que eles se encontram, que também fazem parte desse contexto, não só a questão do formato, mas também fazem parte desse contexto de geometria, não é? Ou de geometria. De Não deixa de ser, simetria. mas de simetria. Isso mesmo, né? Então, essa ideia aí, nesse contexto que vocês vão observar, e claro, a simetria está basicamente toda a nossa volta, né? Em diferentes formas e diferentes modelos. Basicamente, eu vou apresentar hoje para vocês 3 modelos de simetria. A que vocês viram ontem, ela é classificada no que nós chamamos, né, de reflexão. Então, olhando na tela aí para vocês, eu posso observar, então, é uma simetria de reflexão. Nós chamamos, muitos aí, ó, alguns antigos vão chamar ela de simetria axial. Olha esse nome, eu lembro até hoje, quando eu estudava, era simetria axial, Ale. Olha, eu estou para te dizer que eu não estava lembrando mais desse termo, não, mas é verdade. Simetria axial, sendo que o termo reflexão, É, ele é tão mais, de repente, não estou desmerecendo, óbvio, até porque sou matemática, mas essa relação com o nome e a representação, ela fica mais clara quando a gente fala da reflexão, não do é isso? reflexo, né? Isso. Então, essa simetria aí, no caso, que nós chamamos de reflexão,
muitos livros, né, alguns livros didáticos, se vocês pesquisarem, olharem, se vocês tiverem acesso a esses livros, principalmente os professores vão ver, essa simetria chamava simetria axial. Mas vamos utilizar o termo aqui por reflexão, que vocês vão entender como reflexo. Então, na imagem que vocês viram aí, que está aparecendo para vocês, então, tinha um triângulo aí em azul, aí eu tenho essa linha, esse eixo, né, esse eixo simétrico, e ele basicamente reflete, como se fizesse ali um reflexo, do triângulo em azul. Então, eu tenho ali a reflexão em relação a esse eixo. Podemos dizer que essa reflexão aí que está acontecendo, então, essa é uma simetria, um dos modelos ali. E é interessante, porque quando a gente observa, por exemplo, a questão dos pontos aonde, né? Como que esse reflexo desses pontos na imagem, como que eles vão aparecer nessa reflexão. Isso mesmo, né? Eles vão sempre estar na mesma distância. Então, por exemplo, do ponto A para o ponto D, a distância ali no caso é 1, então é a mesma distância entre um e outro. Ou seja, relacionados a esse eixo, a distância tem que ser a mesma. Interessante, né? Muito. Eu acho, foi o que você falou, a simetria ela é um assunto bonito, na verdade, quando a gente consegue compreender como que isso se dá. Beleza. Então, esse é um dos modelos. Então, anotem aí, deixa bem anotado, coloquem no caderno. Então, essa simetria por reflexão, que nós vimos anteriormente. Eu vou apresentar aqui outro modelo para vocês, que é a simetria por translação. Vocês já devem ter ouvido esse termo, né? Principalmente relacionado à Terra, como que ela é e etc., né? Em ciências, talvez. Translação nada mais é do que você manter o objeto, né? Você ter ali o objeto do mesmo tamanho, a imagem, etc. E você movimentá-la. No caso, nós estamos trabalhando com plano cartesiano, né? Lembrando, as retas na horizontal são as abscissas e na vertical são as ordenadas, que é o eixo X e o eixo Y. Então, eu movimentei. Então, eu mantive ali o retângulo, né? E eu movimentei ele. Então, eu tinha as coordenadas 1 e 1, 3 e 1, 3 e 2, 1 e 2, e aí eu movimentei. Nós já fizemos isso em exercícios passados, quando eu somava um valor para a abscissa e um valor para a ordenada. Então, quando você somava esses valores ali, você fazia essa movimentação. Ou seja, você tem o objeto, você movimentou ele dentro do plano, você está fazendo uma translação. Anota e deixa bem anotado e frisado isso, que é muito importante, né, Ale? Verdade, você falou de exercícios anteriores, eu lembro até aquele que fez a multiplicação por 3, depois Sim. a ideia dos dobros também, se eu não me engano, que ali já mostrava, né, essa ideia da translação, mas sem utilizar esse termo, na verdade, mas é aquela relação entre a figura é a mesma. Isso, a figura tem que se muda permanecer a é a mesma. posição dela no plano, não é isso? Isso mesmo. Então vamos tentar fazer. Na telinha de vocês vai aparecer o que eu estou vendo aqui o meu computador. Nós vamos utilizar então o GeoGebra. GeoGebra, essa ferramenta aí que vocês já devem ter ouvido várias vezes, né? Ó, então essa é a telinha aqui do meu computador. O que eu vou fazer aqui com vocês? Eu tenho a mesma imagem lá, formada, né? O retângulo. Eu vou duplicar ela. Ó. Dupliquei. O que eu vou fazer? A translação. De novo. No caso ali, eu andei 3 para a direita, somei, né, 3 para a direita, ou, no caso, no eixo das abscissas, o eixo X, e subi 1, ó. Então, eu movimentei, tá vendo? Eu fiz uma movimentação, ele estava aqui, ele veio parar aqui. Eu poderia colocar ele em qualquer outro lugar? Sim, ó. Eu posso fazer essa movimentação, ó. Posso colocar aqui, posso andar mais, né, Ale? Posso fazer qualquer forma, ou seja, esse ponto A, ele se movimentou. Movimento, ideia de movimento aí, só de movimento horizontal, vertical, eu tenho a ideia de translação. Então, eu tenho um ponto, tenho uma forma aí, ó, no caso, o ponto 1 e 1 aqui, virou 4 e 2. Ele se movimentou horizontalmente e verticalmente, Ale. Isso é interessante, e aí vem uma pergunta. Você, no caso, né, no exemplo que você trouxe aí no GeoGebra, foi para a direita e para cima. Isso.
Poderia ir para baixo também? Sim, sim, nós podemos fazer basicamente qualquer forma. Ó, vamos lá, vamos pedir para o diretor colocar de novo no GeoGebra aí, ó. Então, eu estou aqui com o plano, de novo, estou com ele aqui em cima. Vamos fazer o contrário. Em vez de somar 3 aí, eu vou subtrair 3, pode ser? Então, ó, menos 1, menos 2, menos 3, ó. Andei 3 negativo. Em vez de subir 1, eu vou descer 1, pode ser? Pode. Então, aqui, ó, movimentei. Então, eu movimentei, ó, 1, 2, 3 para a esquerda, ou seja, eu subtraí. E desse 1 aqui, eu subtraí 1. Tá vendo que aconteceu a mesma translação. Só que daí agora com coordenadas diferentes, não é? Isso Que é a mesmo. ideia de poder movimentar, mesmo que o original tenha coordenadas positivas, eu posso fazer essa translação e de repente chegar a coordenadas negativas sem problema nenhum, não é essa a ideia? Isso mesmo. E aí o cuidado, né, com qual operação vocês estão fazendo. Essa translação aí basicamente são somas e subtrações relacionados a eixos, no caso x e o y. Então, toda vez que você fazer uma translação, uma movimentação aí, você tem que identificar que você está somando ou subtraindo uma determinada coisa, né? Ou seja, ele está se movimentando relacionado ao ponto. Beleza, Lê? Tranquilo, acho que agora ficou mais claro ainda. Vamos tentar agora uma próxima, né? Agora uma próxima, então eu vi, no caso, reflexão, foi o primeiro. Eu vi translação e agora o último, que é talvez um pouco mais complicado de se montar, mas talvez o mais simples de lembrar qual que é a rotação. Simples, o objeto ele rotaciona, ele faz, digamos assim, uma movimentação. Na telinha para vocês vai aparecer, então a ideia de rotação. Então eu tinha lá um triângulo, eu movimentei ele, eu girei ele 90 graus. Ó. Então o ponto B ali, que era 3 e 3, ele virou 4 e menos 2. Então eu movimentei ele. Essa movimentação, né, essa rotação que está acontecendo, estou mantendo o mesmo tamanho do triângulo, estou mantendo o mesmo comprimento dele, né? Então eu estou rotacionando ele, no caso aí nós vamos colocar em relação a um ponto. Eu vou mostrar para vocês como que faz, mas eu estou rotacionando ele. Pensa, como se você tivesse lá o objeto na mesa e você girasse ele, né? Pensa numa garrafa, ela girando, seria a mesma ideia, né, Ale? Que era isso que eu ia chegar. Então, eu posso associar, por uma questão de lembrança, que a simetria de rotação, esse movimento, ele está associado, ou lembra, a ideia do giro? Sim, isso mesmo, né? Alguma coisa que gira ali que você consegue identificar muito mais fácil. Vamos tentar construir isso. Vou pedir para o diretor colocar o GeoGebra de novo. Ele vai aparecer para vocês, então, o mesmo triângulo. Tem lá o triângulo ABC e eu vou fazer uma rotação. Você poderia construir o triângulo, você ir lá mesmo e ir lá construir o triângulo. Mas eu vou utilizar a ferramenta para tentar facilitar essa construção. Existe um modelo de rotação dentro do próprio GeoGebra. Ele está aqui em rotação em torno de um ponto. Então eu clico nele aqui, eu vou clicar no triângulo. No que eu cliquei no triângulo, eu tenho que clicar num ponto. Ó. Olha que legal, vai aparecer enquanto eu quero rotacionar. Nesse caso aí, eu vou rotacionar em 90 graus. Então, eu quero que ele gire 90 graus. Em que sentido? Anti-horário para a esquerda ou em sentido horário? No caso, seria para a direita. Então, eu quero em sentido horário, que foi a imagem que eu construí ali para vocês. Quando eu der OK, só vou movimentar aqui, ó, deixa eu tirar. Só vou movimentar o ponto para ele aparecer. Olha ali, ó. Girou a rotação, bonitinha, Lê. Nossa, é muito interessante isso, porque daí você, além de indicar rotação, você consegue, com o uso do GeoGebra, para que lado que você quer rotacionar essa imagem a partir de um ponto. Isso mesmo. Então, aquele ponto é como se fosse o centro de uma circunferência. Pensa num ponto no centro da circunferência e você movimenta ele. Seria basicamente essa ideia. Vou pedir para voltar no GeoGebra para a gente construir. Então, eu posso movimentar esse ponto para onde, no caso, eu quero. Ó, se eu colocar ele, ó, aqui seria o ponto central. Olha o que está acontecendo com a imagem. Ó. Ela está andando, obviamente, em relação ao ponto D que ele está rotacionando. Eu poderia fazer outro. Vou até fazer outro aqui, ó, outro ponto,
para vocês verem, só que agora eu vou fazer para o outro lado, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, 90 graus para o outro lado. Pode ser, Ale? Então, Ótimo, eu acho que vai até ilustrar bem essa relação. então, ó, coloquei aqui, ó, 90 graus para o outro lado. Vou colocar em cima do mesmo ponto, ó. Em cima do ponto D aqui, ó. Coloquei o ponto D e o ponto E, ó. Tá vendo? Ó, ele girou para o outro lado, ó. 90 graus para o outro lado. E foi parar numa outra coordenada, né? Isso que é essa mesmo. ideia por conta desse ponto que é a base, né? Não sei, me corrija se eu estiver utilizando o termo errado. Por conta desse ponto que é a base, digamos assim. centro, que vai condicionar o giro, A né, rotação. a rotação dessa figura. Muito interessante. Isso mesmo, né? Então, se você tem um objeto qualquer aí, você pegue um objeto qualquer em casa, ou um triângulo, você lá foi, cortou, montou o triângulo, se você rotacionar ele, você está em sentido. Horário para a direita, anti-horário aí seria no seu lado esquerdo, tá? Seria mais ou menos essa ideia, Lê. Mas não pode, no caso da rotação, não pode esquecer desse ponto, não é isso? Sim, no caso nós estamos rotacionando em relação a um ponto. Como seria um ponto fixo, né? Se você girar em cima dele mesmo, no caso você colocar em cima dele mesmo, eu vou até mostrar no GeoGebra para vocês, ó. Então eu tenho aqui o ponto E. O que eu estou fazendo? Se eu girar em cima dele mesmo, você teria que colocar o ponto central em cima dele mesmo, ó. Tá vendo? Você está girando em cima dele mesmo, Ale. No caso ali eu coloquei um ponto fora para não ficar uma imagem sobreposta. Mas a ideia ali no caso é enxergar que esse ponto aqui, né, ele pode ser rotacionado em cima dele mesmo. No caso aqui é com um ponto. Ó que legal. Eu posso movimentar ele para qualquer lugar aqui, ó. Ele gira em torno bonitinho do triângulo. Muito legal, adorei essa relação. Legal, né? A rotação, ela talvez é, como eu falei para vocês, mais difícil a construção, mas ela é um dos modelos mais fáceis de você lembrar. Vamos tentar uma atividade, trouxe até imagens para ilustrar isso, e eles vão entender um pouquinho melhor de quais tipos são cada um, e eu quero que vocês classifiquem. Então, nessa primeira atividade está assim, ó. Classifique as imagens abaixo na seguinte ordem. Vocês vão colocar a ordem. 1, 2 e 3 eu quero na seguinte ordem. Reflexão primeiro, translação em segundo, rotação em terceiro. Olhando essas imagens aí, qual que é reflexão primeiro, translação em segundo e rotação em terceiro? Eu quero nessa ordem. Coloque 1, 2 e 3 nessa ordem, Ale. Pode ser? Beleza, então, só para ver se eu entendi. Até para poder olhar aqui no chat. Então, qual é a imagem que eles acham que tem a relação com a reflexão? Eles vão colocar 1, um 2 número. ou 3. Isso. Aí depois translação, qual é o número? E rotação, qual é o número, correto? Isso mesmo, essa é a ideia. Então, vou dar 2 minutinhos para vocês e aí a gente já retorna com a resposta, tá bom? Bom trabalho. Jonas, nós tivemos aqui para variar o 7º ano participando em peso, adoro isso. Então, assim, vou falar algumas respostas. Então, o Estevam, ele disse, não necessariamente na ordem, mas ele colocou os nomes. Então, ele disse que a reflexão é o 3, a rotação o 2 e a translação 1. Ok. A Maria Luísa e o Arthur, eles fizeram a mesma relação que o Estevam. O Fernando colocou 2 para reflexão, 3 para translação e 1 para rotação. Já o Felipe, ele colocou 1 para reflexão, 3 para translação e 2 para a rotação. Já a Fernanda, 2 para reflexão, 1 para translação e 3 para rotação. Ou seja, tem ainda algumas dúvidas aqui pelas respostas diferentes. Sem E problema. agora? Vamos tentar identificar, basicamente olhando algumas ideias. Tá, reflexão. Tenta pensar sempre num eixo. Se o outro lado funciona igual a um espelho, você vai lembrar dele. Translação. Você consegue pegar a imagem e movimentar ela. Acho que até dá para entender qual aí das imagens tem mais de uma, né? Dá para ver. E o outro é a rotação mesmo, é o movimento circular. Na telinha vai aparecer a resposta na seguinte ideia. Então, a terceira é reflexão, porque ó, tem um eixo simétrico. Tudo que acontece do seu lado direito acontece do seu lado esquerdo. Então, você tem esse eixo.
No segundo, é a translação. Por quê? Porque eu tenho várias imagens ali, ó, movimentadas. Então, eu posso ter vários contextos ali, como nós vimos o retângulo. Então, ele acontece. E por último, né, a rotação talvez seja o mais simplificado aí, que você vê ele, o movimento circular mais simples, né, Ale? Que daí é aquela ideia do ponto, né? Como Isso. se o centro ali da imagem, ele dá a entender que tem um ponto ali, que tudo acontece em torno daquele ponto, que é a ideia da rotação, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Então, essa é a ideia, né? Esse contexto é como vocês podem enxergar e observar. Peguei coisas reais, né? Mas vamos tentar cair um pouquinho para a matemática, né? Essas formas geométricas e como nós podemos localizá-las. Na telinha vai aparecer a segunda pergunta, a segunda atividade, que ela vai acontecer o seguinte. Eu tenho várias figuras aí dentro de uma malha, então eu tenho um contexto aí da malha, e eu quero saber o seguinte. A primeira, translação, movimento, pensa, movimento ali, o cara movimentou apenas, manteve quais delas ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quais dessas daí, quais dessas 6 ela teve translação, ou seja, o objeto se manteve o mesmo e, no caso, ele só movimentou. Qual delas teve? Então, eu quero saber aí translação. E eu quero que vocês respondam no chat o seguinte. Coloquem pelo menos uma aí. Pelo menos uma, qual que vocês acham que teve translação. 2 minutinhos e a gente já retorna com a resposta. As respostas, para variar, foram várias. Mas eles tiveram como eles tiveram um pouco de dificuldade para enxergar a numeração, nós vamos fazer essa relação com as cores, tá bom? Sem problemas, beleza. Então, a Maria Eduarda, ela disse rosa e vermelha. Ok. E laranja e amarela. Fechado. Guilherme, rosa e vermelha. A Kainan, eu acho que o nome é Kainan, disse que foi rosa. Ok. O Anderson e uma outra Maria Eduarda disseram que foi. E o Richard disseram que são todas. Tá. Jennifer, a forma de cor cinza. Estevam, a verde. E a Júlia, ela disse marrom e verde, né, como está aparecendo para ela. Rosa e vermelho e laranja e amarelo. Ou seja, para ela também são todas. E aí? Ok, vamos observar o seguinte, né? Dentro dessa imagem, translação, o objeto tem que permanecer no mesmo formato e ele tem que apenas ter um movimento, né? Ele, no caso aí, ele saiu de algum ponto e foi para outro. Na tela de vocês vai aparecer a resolução, que no caso aí é o 2 e o 4. Então, o rosa e o vermelho, né, que vocês podem ver como os dois aí como translação, e o amarelo e o laranja, né? Esse laranja aí que seria o 3 e o 5, também como resposta. Que o Robson acertou essa, porque ele colocou as duas que parecem uma pipa, porque ele não conseguiu ver a cor, o número. E é isso mesmo, porque eu teria dito a mesma coisa que você. E você acertou, porque eles estão na mesma posição, então não teve uma rotação, eles apenas mudaram de lugar. É isso mesmo, Robson. Então vamos tentar enxergar, né? No caso aí, como já dei a resposta para vocês, mas vamos tentar enxergar o porquê isso acontece. Vai aparecer de novo o GeoGebra aí para vocês e ele está com as mesmas imagens, né? Com as mesmas figuras. Qual que é a ideia de translação? O objeto, no caso aí, tem que ser o mesmo. No caso, eu vou colocar ele um pouquinho mais para cá, só para vocês verem. Então, esses dois aqui, ó, o 2 e o 4. O que eu faço? Ó? Se eu colocar em cima, ó, é o mesmo ali. Ele tem que formar a mesma imagem. Ó. Se ele forma... Está aqui um pouquinho torto. Ele forma a mesma imagem. Ó. Ficou um pouquinho torto aqui ainda, hein? Então, depois ele fica bravo quando eu zoo com ele, que ele faz o desenho. No Flipchart ele faz torto, no GeoGebra ele também conseguiu deixar torto. Que saiu mas eu aqui, sei ó. que eles entenderam a Mas relação. essa é a ideia, ó. Ó, que ele no tem caso que da estar translação, exatamente ó, em cima, tá vendo? Ó? Ele movimentou apenas, uma translação aqui, ó. Ele apenas se movimentou. Até troquei os dois de lugar aqui, ele apenas se movimentou. Vamos tentar o outro, ó. No caso, a pipa aqui, que nem falaram, ó. A pipa eu tenho o seguinte, então, se eu pegar ela aqui, ela cabe certinho, ó. Cabe certinho, tá vendo, ó? Ela só teve uma translação. No caso aqui, eu até movimentei eles, mudei de lugar aqui, então teve uma
translação se observar, Lê. E aí, no caso, a 1 e que é a verde e a roxa, elas não se encaixam porque se você fizer, não, se você fizer esse movimento, não, a 1 e a 6. Isso, Porque elas não se se você encaixam, ó. fizer o movimento, observem que ela não se encaixa. Então, como ela não se encaixa, ela não está na mesma posição, a gente não pode falar que foi feito, teve alguma coisa ali, mas não é a translação, correto? Isso mesmo, né? Então não aconteceu translação relacionada a esse último. Então, os outros 4, né, teve uma translação. Então, foque bem, né? Porque nós vemos muito a questão da reflexão. Então, foque bem nessa questão da translação. Agora vamos tentar um pouquinho diferente, né? Mas na mesma ideia. Então, vai aparecer para vocês a atividade 3, que eu vou observar então agora a rotação. Olha que simples aí. Acho que esse 7º ano agora vai bombar de resposta, vai colocar todo mundo, vai identificar. Qual teve rotação? Essa é fácil. Ficou fácil. E aí a diquinha na correção anterior acho que também ajuda bastante. Isso mesmo. Então aí, ó, colocando, vou dar 2 minutinhos para vocês. Coloquem a resposta no chat e a gente já retorna. Então, Jonas, eu acho que nessa não vai dar nem para citar nome, sabe? Porque foi uma questão avassaladora na relação entre. Aí alguns colocaram um número, né? Porque conforme a gente conversou na correção da atividade anterior, a identificação do número que para eles está visualmente complicada, mas alguns colocaram que é a 6 e a 1. Alguns identificaram como verde roxo ou verde cinza, que realmente, dependendo da situação, ele dá essa cara de cinza. E o L normal e o L invertido, que também tem aí uma relação. Mas, assim, independente do termo utilizado, unanimidade. É entender o conceito, né, Ale? Entender a forma com que, basicamente, a rotação se dá, né? Então, como vocês viram, né, essa resposta é a certa, vai aparecer aí na telinha para vocês, que é o item 1 e o item 6. Então, o item 1 e o item 6 está aí na tela para vocês a resposta. Ela, basicamente, é o que vocês têm como simetria. Vou tentar fazer com vocês no GeoGebra para a gente aparecer aqui, ó. Vou pedir para o diretor colocar o GeoGebra no ar. Então, eu tenho aqui, vou até fazer o seguinte, ó. Vou até movimentar esses dois aqui para baixo, só para nós podermos enxergar um pouquinho melhor essa rotação aqui. Então, eu tenho os dois. Vou fazer a rotação. Então, eu clico aqui em rotação, vou selecionar aqui o primeiro, e aí eu clico em um ponto. E aí, no caso, eu ponho, que nem nós estávamos fazendo, em 90 graus, foi o que eu defini, em sentido horário. Se eu observar, Lê, ó, eu tenho a mesma figura, né? Ó, tenho a mesma imagem aqui, então ele rotacionou. Se eu colocasse ele em cima do próprio eixo dele aqui, né? Seria mais ou menos uma rotação aqui, ó. Eu teria mais ou menos aqui, ó, uma rotação dele. E aí é aquilo que a gente estava falando, né? A ideia de que eles não se encaixam porque teve essa rotação, teve esse giro, na verdade, em torno de um ponto, não é? Isso mesmo, ó. Tá vendo? Ele se encaixa certinho, então ele rotacionou. Nesse caso aqui eu tive uma rotação de 90 graus em sentido horário. É muito importante ver essas definições, né? Que eu posso ver várias formas disso, beleza? Até porque a gente pode rotacionar no anti-horário, né? Então é bom observar também. Então não é o simples fato de ter feito giro ou rotacionado, mas em qual sentido que isso foi feito. Isso mesmo, né? Vamos para a última atividade aí, que essa aí talvez seja um pouquinho mais interessante, que eu vou pedir depois uma atividade para vocês. Vai aparecer na telinha aí para vocês a atividade 4, que é assim, ó. Lúcia está editando uma foto do amanhecer no celular da sua mãe. Então ela estava lá, viu a foto, estava editando aí o amanhecer. Após clicar algumas vezes na opção rotação, a fotografia foi alterada e apareceu essa fotografia aí. Quantas vezes a Lúcia clicou para alterar essa imagem? Pensa lá. 2 minutinhos e a gente já retorna. Jonas, então assim, não foi o consenso, não. Ok. Vou ser bem sincera, não foi o consenso. Então, por exemplo, a Cibele, ela colocou 3 vezes interrogação. Boa. Né? Então, já é uma dúvida. Nathalie colocou 2 e 3. Tá. Né? Mas nós temos, por exemplo, o André Gustavo colocou 4,
Eu vi aqui no chat também algumas pessoas que colocaram 5, então está variando entre 2, 3, 4 e 5. E aí? Vamos ver. Então, na telinha de vocês vai aparecer a resolução, que qual que era a ideia? Então, ela tinha a imagem original, ela clicou 2 vezes na rotação, o que aconteceu com a imagem? Virou em 180 graus. Então, ela teve uma rotação. Quando você clica lá no botão do celular, né, você tem esse formato. Aí está a imagem, se você fosse desfazer, né, clicando mais 2 vezes em 180 graus. Vamos dar um desafio para eles, Ale? Vou até pedir para o diretor colocar na aberta para a gente mostrar. Então, lá no centro de mídias, tirem um print agora dessa imagem. Vou pedir até para a Libras fazer um joinha aí também, para a gente tirar uma foto. Então, tira uma foto aí e coloca lá de ponta cabeça. Mas segura o joinha, né? Isso. Então, vai lá no hashtag eu no CMSP e coloca de ponta cabeça e fala que deu 90 graus lá a rotação, para todo mundo ficar sem saber o que é. Exatamente. Só quem assistiu a aula vai entender qual é o objetivo da imagem. Isso aí, só quem assistiu essa aula vai entender. Eu agradeço a presença de todos. Obrigado, Ale, foi um prazer. Obrigada, Jonas. Obrigada, alunos, pela essa interação maravilhosa e esse assunto que é fantástico. Obrigadão, até a próxima. Tchau, tchau.